Fala aí, turma, tudo bem? Hoje nós vamos seguir com a preparação do nosso ambiente de desenvolvimento. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a instalação do DB Access, mais a configuração da fonte de dados, o ODBC. Tá? Vamos seguir aqui com nossa apresentação. Para isso, eu vou deixar separado, vou deixar inclusive aqui na descrição do nosso vídeo, os links para downloads. Então, você vai ter o link para download da nosso documento de instalação, que a gente utilizou no vídeo passado, no vídeo de instalação, e também o download do TOTS DB Access. De início, nós vamos fazer a configuração da nossa fonte de dados. Para isso, a gente vai em executar. Vamos digitar esse comando. Eu vou deixar esse comando também na documentação para facilitar para vocês, tá? Com o administrador de fonte de dados aberto, basta a gente clicar em adicionar para criar uma nova fonte de dados. A gente seleciona o Native Server Client. No meu caso aqui é o 11. Vai depender da instalação que vocês fizerem do SQL, tá? No meu caso está o 11, concluir. Aí a gente vai lá naquele documento nosso de instalação, vamos pegar o nome do banco de dados. Então, vamos selecionar aqui o nome do banco de dados. Vamos voltar o nome. A gente faz a inclusão do nome do banco de dados, tá? Em descrição, mantenha o mesmo nome. Aqui em servidor, caso seja o servidor local, eu acredito que vocês estão fazendo uma instalação local para a gente seguir com nossas aulas de desenvolvimento. É só você colocar entre parênteses a palavra local e clicar em avançar, tá? A gente seleciona essa segunda opção para fazer a autenticação com SQL. A gente volta lá na nossa planilha e pega o nome do usuário que a gente criou na outra aula, o usuário do banco de dados, tá? Vamos colocar aqui o usuário do banco de dados e a senha do banco de dados. Só clicar em avançar. Nessa primeira opção, você marca essa primeira opção e seleciona o banco de dados do TOTUS ADV. Só clicar em avançar, não mexe mais nada. Aqui também nessa opção aqui não precisa mexer em nada. Só clicar em concluir. Clica nessa opção aqui para fazer o teste de conexão. Verificar que está tudo ok. Só dá um ok. Ok novamente. Ok novamente. Pronto, essa etapa já está concluída. Então a gente acabou de criar a nossa fonte de dados. O próximo passo agora é fazer a instalação do TOTS DB Access. Tá? Eu já fiz o download. Seria esse link aqui. Você vai precisar de acesso no portal da TOTS. Mas também eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo para facilitar um pouco para vocês. Então vamos lá, vamos seguir com a instalação. Bem simples o processo, tá? Já fiz o download dele. A gente vai fazer uma cópia desse arquivo. Não, em vez de a gente fazer uma cópia, vamos fazer o seguinte. Vamos já extrair ele aqui. Já fez a extração. Um pouquinho mais simples. Essa pasta sim a gente vai recortar ela. Vamos voltar lá na pasta no C, na pasta TOTS, que é a pasta que a gente criou, e vamos colar essa pasta aqui. Vamos renomear a pasta.
Eu vou deixar só TOTS DBAxis underline 64. O restante eu vou deletar. Prontinho. TOTS DBA já está a 50% instalado, tá? Vamos aqui no executável dele, do TOTS DBAxis 64, vamos criar um atalho para ele e vamos fazer uma pequena alteração nesse atalho, tá? Na parte do atalho, a gente vai dar um menos console, aplicar. Ok. Vamos executar esse atalho. Passou um minuto. Desculpa, menos console. Aplicar, ok. Prontinho. Já executou. Deixa ele aberto, tá? A gente vai abrir aqui o nosso TOTS DBAxis Monitor, que é o monitor do DBAxis, tá? O DB Monitor. Só dá 2 cliques, executar. Onde está servidor, você coloca local host. A porta mantém essa porta, que é a porta padrão. Prontinho, ele já está aberto. Aqui em informações, ele vai dar as informações da build que ele está instalado e para quantos usuários que ele está registrado. No meu caso aqui, ele está registrado somente para 2 usuários, porque eu não estou com o Last Server instalado e devidamente configurado, tá? Nessa opção aqui, a gente vai em configurações, tá? Aqui a gente já vai fazer a conexão com o banco de dados, tá? Então vamos lá, configurações, vai clicar aqui em Microsoft SQL, clicar em novo, vamos voltar lá na nossa planilha de configuração, vamos fazer a cópia colocar o nome da conexão, o mesmo nome da base de dados, é o que eu costumo fazer. Então vamos voltar novamente lá na nossa planilha, que a gente vai precisar do nome do usuário da base de dados. Vou colocar o nome do usuário aqui. E a senha do banco de dados. Lembrando que caso você for fazer essas instalações em um ambiente de produção, por favor, coloque uma senha forte, tá? Só clicar em salvar. Depois a gente configurar o nosso ambiente de conexão, a gente precisa fazer a validação desse ambiente. A gente clica em assistente, validação, avançar. Vamos selecionar Microsoft SQL, que é a configuração que nós fizemos. Avançar. Nesse ponto a gente vai colocar o nome da conexão, que seria TOTS ADV. Somente clicar em finalizar. Prontinho. Nossa conexão já está ok. Podemos fechar o nosso DB Monitor e vamos seguir com o nosso processo. Agora nós vamos fazer uma configuração aqui, que é a configuração da seção Service lá do ini do DBAxis, tá? Vamos lá na pasta de instalação. Eu vou estar utilizando para isso o Notepad++. E vamos fazer a inclusão. Eu vou fazer a inclusão aqui abaixo da seção geral, tá? Vamos lá. Vou incluir a seção Service. Vou incluir a cláusula Name. Vou deixar ela como ponto
01 DB Access. E vou deixar também o display name com o mesmo nome, porém com o final underline server. Somente isso. É só salvar o arquivo. Vamos fechar. Prontinho. Depois desse ponto, nós precisamos fazer a inclusão do DB Access como serviço, tá? Para ele ficar instalado aqui. Aquela seção, a service, ela vai servir para no momento que a gente fazer a instalação, eu gosto de deixar todos os arquivos do Proteus aparecendo sempre por primeiro aqui. Por isso que eu faço aquela inclusão no DB Access, lá no arquivo ini, tá? Então, para a gente seguir com a instalação, é bem simples, tá? Eu vou chamar o prompt de comando aqui. Já vou executar ele como administrador, para facilitar o processo para nós, tá? Vou entrar dentro dessa pasta do Proteus, essa pasta TOTS, que a gente fez a instalação. A gente já na pasta do DB Access, a gente vai entrar vai selecionar dbaccess 64.exe, digitar menos, install, dá um enter, prontinho. Acho que já fez a instalação. Vamos lá nos serviços, dar um atualizar aqui nos serviços e lá no início. Prontinho, ele já está instalado como serviço do Windows, tá? Nesse processo, basta apenas a gente iniciar o serviço. Só para ter certeza que ele está instalado, vamos abrir o DB Monitor, localhost, vamos acessar como na porta padrão, que é a 7890, ok, prontinho, já está conectado DB Access e a fonte de dados devidamente configurada. Obrigado, por hoje é só isso e até a próxima aula.